Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 5 ao 13, é a parte que a gente vai falar hoje. Para você que está nos visitando, queria dar as boas-vindas. A gente está nessa série aqui no livro de Romanos, então, se você vier aqui, é muito provável que a gente vai continuar falando ainda dentro de Romanos durante um bom tempo. Mas, Romanos capítulo 10, versículos 5 ao 13, vamos ler. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, na semana que passou, a gente falou do início aqui do capítulo 10 de Romanos, e a gente falou um pouco sobre como que havia uma angústia no coração de Paulo a respeito dos seus compatriotas judeus, e havia um desejo no interior dele de que eles experimentassem a salvação. Mas eles não tinham como experimentar essa salvação porque as suas mentes e os seus corações estavam presos numa lógica, num pensamento que funcionava de acordo com a lei. E a gente falou um pouco sobre como que há uma saída para esse pensamento. Mas muitas vezes nós somos atraídos por esse pensamento, por quê? Porque existe em nós um desejo de fazer o certo. Existe em nós um desejo de certa forma, não precisar tanto assim da graça de Deus. Mas a realidade é que a gente precisa muito dessa graça. E aqui Paulo vai começar a falar a respeito da justiça que procede da lei. Essa é a primeira coisa que ele vai falar nessa passagem. E eu estou dando um título para cada uma das mensagens, né? Até para facilitar quando vai pôr no YouTube, né? Mas o título dessa mensagem aqui é A Lógica da Graça. E o objetivo é fazer um contraste entre a lógica da lei e a lógica da graça. A lógica da lei, de acordo com o que Paulo começa falando na passagem, ela tem a ver com aquilo que foi escrito lá em Levítico, capítulo 18, versículo 5. É a passagem que Paulo está citando aqui do Antigo Testamento. Você pode ver que Paulo diz o seguinte, que Moisés escreve: aquele que observar seus preceitos, por ele viverá. Levítico 18:5 vai dizer: portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos, aquele que os cumprir, por eles viverá, eu sou o Senhor. Então, o que é a lógica da lei? A lógica da lei vai trabalhar com linearidade. Ela vai trabalhar com um sistema onde você tem uma ação e uma recompensa, onde você recebe aquilo que você merece. É isso que a lei vai dizer para nós. E a realidade é que esse princípio da lei, ele é um princípio que ele está presente em todo o universo criado por Deus. Se você olha para tudo que tem ao seu redor, o que acontece? Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Isso é uma lógica muito simples. Então, não adianta o cara ficar esperando o momento da colheita se ele não teve o esforço de semear primeiro, de colocar as sementes ali naquele lugar. Não tem como você esperar que você vai
ter bons resultados profissionais, por exemplo, se você não empreender o esforço necessário e não tiver a capacitação necessária para fazer aquilo que você precisa fazer. Você não vai conseguir ter resultados em qualquer coisa se você não empreender o esforço necessário para aquilo ali. E isso daí é real. Isso daí é real. Isso faz parte da nossa vida. Não tem como você escapar disso. Não tem como. É igual acontece com todo gordinho. Todo gordinho fala a mesma coisa. Cara, eu não sei por que eu engordo. Eu nem como tanto assim. Ninguém, cara. É um negócio que acontece sobrenaturalmente. Assim, eu não sei por que eu engordo, gente. Eu não como. Eu ouvi isso de um cara que literalmente mordeu uma peça de provolone na frente de todos nós. Ele não tirou uma fatia. Ele não ralou. Ele mordeu o provolone. E essa mesma pessoa falava: eu não sei por que eu estou gordo. Eu não como tanto assim. Oi? É tireoide, só pode ser. É algum problema hormonal. Eu tenho alguma coisa. O cara, ele não se conforma, ele fala: precisa ser uma doença. Não pode ser. E nessa hora ele se assemelha àquele cara que foi para o boteco, passou a noite inteira, bebeu 1 litro de cachaça, acorda no outro dia passando mal e fala: aquele ovo de codorna não bateu bem. Não deu certo com o meu estômago. Então, a gente está cercado por essa lei da linearidade. A gente está cercado por ações que levam a reações, por esforços que levam a resultados. E isso faz parte da criação de Deus. Você não tem como escapar disso. Então, se você comer demais, você vai engordar. Se você comer de menos, você vai emagrecer. Se você comer coisa que faz mal, você vai prejudicar a sua saúde. Se você comer comidas saudáveis, isso vai ajudar na sua saúde. Se você fizer exercício, isso vai ter um impacto. Se você for sedentário, isso vai ter um impacto. Se você trabalhar, isso vai dar algum resultado. Se você não trabalhar, isso vai dar um resultado ruim, né? Algum resultado vem. Então, tudo que a gente faz vai obedecer essa lei. Tudo que a gente interage no mundo tem a ver com isso. Se a gente levar em consideração, até mesmo quando a gente olha para a Bíblia está vez após vez afirmando e reafirmando esse tipo de coisa. Se você fizer, vai gerar resultado. Se você fizer, vai gerar resultado. Se você plantar, você vai colher. E dentro dessa lógica, a gente comete um erro. Porque ainda que tudo isso que eu estou descrevendo aqui para você é real, ainda que tudo isso faz parte da criação de Deus, faz parte da nossa dinâmica no nosso dia a dia, nós acabamos transportando isso para o nosso relacionamento com Deus, o que é uma coisa que faz todo sentido. Se todo o restante da criação funciona dessa forma, o que eu vou concluir? Que o meu relacionamento com Deus também vai funcionar assim. Então eu penso que eu vou ter uma transação com Deus, onde eu entrego a Ele obediência e Ele me concede vida eterna. Eu entrego para Ele obediência aos seus mandamentos, uma conformidade com os seus padrões, e dessa forma Deus me abençoa. E o problema não é que isso não funciona. O problema não é que isso não é real. O problema não é que essa ideia de que se você obedecer plenamente a Deus, você vai receber a vida. Não é que isso não seja verdade. O problema é que nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso. O problema é que nós somos maus. Nós somos
pecadores. Nós não conseguimos fazer o bem. Você talvez em vários momentos se propôs, eu vou obedecer a Deus nisso daqui. A gente já enfrenta um problema porque, além da gente ser mau e pecador e não conseguir fazer isso, a gente ainda tem a tendência a se enganar. Então a gente tende a pegar a lei de Deus e fazer uma espécie de resumo dela. A gente tende a transformar a lei de Deus e fazer algumas edições. A gente dá uma editada naquilo que Deus exige para que isso possa se conformar àquilo que a gente tem a capacidade de fazer. Daí que surge a tal da lei dos crentes. Você conhece a lei dos crentes? O que é um crente? O crente é o cara que, não fuma, não bebe, não transa. Pronto. Pode ser um crente. E aí o cara pega uma espécie de padrão de vida com o qual ele consegue se conformar e ele começa a andar em cima daquilo ali e ele pensa, agora eu sou santo. Mas ele não leva em consideração várias outras coisas que a lei de Deus também fala. E o problema, como Tiago vai escrever na sua carta, é que o mesmo Deus que disse não matarás, ele também disse não cobiçarás. O mesmo Deus que disse que você precisa se guardar em pureza, ele também disse que você não deve ser orgulhoso. O mesmo Deus que disse que você deve obedecer a ele em como lida com as suas finanças, ele também disse que você não pode odiar o seu irmão. O mesmo Deus que disse que você não deve roubar, é o Deus que diz que você tem que amar ele de todo o seu coração. E esse que é o problema. A gente chega diante da lei de Deus, mas a gente é míope, porque a gente está tão acostumado com essa linearidade dos nossos esforços e resultados subsequentes que nós acreditamos piamente que nós vamos conseguir agradar a Deus pelas nossas obras. Mas isso é falta de entendimento a respeito da lei de Deus. É falta de profundidade de revelação daquilo que de fato é a exigência de Deus. Nós abaixamos o padrão de Deus para que nós possamos nos encaixar nele. O problema é que abaixar o padrão de Deus e se encaixar nesse padrão adaptado não surte resultado nenhum. Porque não vale. É falso. Não tem sentido. É como você falar assim, cara, esses dias eu fui participar de um campeonato, vou falar de um negócio fora da minha alçada aqui, participar de um campeonato de futebol, né? Fui lá nesse campeonato de futebol, e aí era a gente contra a seleção, sei lá, da Argentina. Falou, a gente jogou contra a seleção da Argentina e a gente ganhou. E aí, sabe aquele meme assim do... Cara, eu queria ver a seleção da Argentina. Não, a gente tem seleção da Argentina em casa. Aí quando você vai ver o que é um monte de cara que comprou a camisa da Argentina e está jogando lá, e aquilo ali não está valendo pela... Assim, não sei nem qual que é o negócio que cuida disso. Mas eu sei que tem algum órgão que regula, é a FIFA. Obrigado. Você vê como eu entendo de futebol. Mas a questão é que, assim, se você juntar meia dúzia de cara, uma dúzia, né? Porque é o técnico e o time. Se você juntar uma dúzia de cara, colocar lá, todo mundo com a camisa da Argentina, o atacante é narigudo, e você ganhar deles, então, só porque o cara colocou a camisa, não quer dizer que a FIFA está aprovando aquilo ali. Não quer dizer que eles têm autorização. Você já viu quando você pergunta para alguém, você fala assim, cara, você dirige? E a pessoa responde com então. Você já sabe a resposta. Então é o quê? Ele sabe dirigir. Mas o governo não deu autorização para ele fazer isso. Então a questão é que assim, a gente pode fazer uma coisa
Só que fora dos padrões que são exigidos para aquilo ali, fora do órgão regulador daquela atividade, aquilo não vale de nada. Você pode obedecer a lei dos crentes o quanto você quiser. Você pode ser super eficiente em fazer aquilo que muita gente exige e acha que é santidade. Se você não estiver alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a lei de Deus diz, a respeito do que de fato é ser santo de acordo com os padrões de Deus, não vale de nada. Você está condenado. Se você cumprir todos os mandamentos, mas você olhar para uma mulher com intenção impura, você olhar para aquilo que pertence a outro e o seu coração desejar aquilo ali, já era. Você é culpado de toda a lei. Você é culpado de toda a lei. Não é que se você acertar 99,9% da obediência aos mandamentos, já é suficiente. Não, não é suficiente. Não é suficiente. O padrão é 100%. Você quer receber vida por meio de obedecer aos mandamentos, o padrão é 100%. E nós não alcançamos esse padrão. Nós não alcançamos esse padrão porque a gente é pecador. Porque você não presta. Porque você é mau. Porque você é mal intencionado. Mesmo nas coisas boas que você quer fazer. Porque você conhece os seus próprios pensamentos. E para usar um exemplo batido aqui, que já foi usado milhares e milhares de vezes, cara, se você tivesse aqui, nesse salão, e houvesse uma tecnologia que pudesse exibir todos os seus pensamentos aqui na projeção, todos os pensamentos que você teve durante a semana, não ia sobrar amigos, não ia sobrar família, não ia sobrar ninguém que ia querer ficar perto de você. E não ia sobrar porque é um bando de hipócrita, porque se mostrasse os deles também, eles estavam tudo ferrados. Mas a verdade é que a gente não alcança o padrão de Deus. E a gente fica se iludindo. A gente fica achando que, não, agora vai dar. A gente foi ministrar essa semana numa escola, lá no Rio de Janeiro, e aí você tinha várias pessoas que estavam ali, iam ficar uma semana buscando a Deus, ouvindo a palavra. E uma coisa que eu falei para o pessoal lá, eu falei assim, cara, a verdade é que é muito provável que você esteja aqui hoje, né, início de ano, você está aqui no espírito do me dá mais uma chance, né, que é uma das minhas músicas favoritas dentro do mundo evangélico. Porque é um exemplo muito bom para pregação. Porque falar me dá mais uma chance é um exemplo, assim, é o ápice do exemplo da ignorância a respeito da graça de Deus e da maldade humana. É acreditar que o que eu preciso, cara, é me esforçar um pouquinho mais. É ganhar um pouquinho mais de vergonha na cara. E talvez você está nesse momento agora, na sua vida, porque a gente ainda está em janeiro, e aí você ainda está pensando, fala assim, cara, esse ano vai. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou orar todos os dias. Talvez já não mais todos os dias, porque a gente já está dia 22. Esse ano eu vou estudar, vou crescer. Esse ano eu vou entrar no chamado que Deus tem para mim, então eu vou buscar melhorar. Esse ano vai dar certo as coisas nos meus negócios, eu vou investir, eu vou trabalhar. Esse ano eu vou fazer tudo certo. Você não vai. Você não vai. E as pessoas ficam revoltadas com esse tipo de coisa. Como assim você vai dizer que eu não vou? Você está profetizando fracasso na minha vida. Vamos lá. Primeiro, profetizar não é desejar coisas boas ou ruins para alguém, né?
Isso daí não é profetizar, isso é mandar energias. Entendeu? Para com essa história de, profetiza na vida do seu irmão. Não, profecia é falar algo que é inspirado por Deus. Falar algo que vem de Deus para outro. Não é ter um desejo muito grande que as coisas deem certo. Não, isso é pensamento positivo. Se você vai profetizar na vida do outro, então já aplica toda a linguagem do coach. Já fala que você vai destravar, já fala que você já vai mudar um mindset, né? Se a pessoa perguntar assim, cara, você acha que vai dar certo as coisas na minha vida? Você fala para ele, cara, vou falar para você, na linguagem do coach, yes. Às vezes eu fico desconfiado que coach é só o cara que morou nos Estados Unidos um tempo, voltou e esqueceu umas palavras em português. Sabe essa pessoa? Como é que fala em português mesmo? Mas a questão é que, cara, primeiro, isso não é profetizar. Profetizar, está profetizando fracasso na vida do... Primeiro, não é profetizar. Segundo, você já é um fracasso. Você já é. Você é um fracasso moral diante de Deus. E por isso você precisa da graça. Então, a gente precisa acreditar no que a Bíblia diz a nosso respeito. E o que a Bíblia diz a seu respeito é que você não é confiável. Você não é confiável. E enquanto a gente não acredita nisso, a gente vai continuar vivendo no me dá mais uma chance. Ao invés de ser empoderado pela graça de Deus, que simplesmente descarta a possibilidade de tentar atingir perfeição pelas minhas próprias forças e aceita o fato de que aquilo que eu recebi de Deus vai muito além. Na verdade, assim, aquilo que eu recebi de Deus é muito contrário àquilo que eu merecia receber de Deus. Porque o que eu merecia receber de Deus era condenação. Mas o que Deus me deu foi salvação. O que Deus me deu foi amor, graça. O que Deus me deu foi acesso ao seu coração. Então, eu sendo mal, eu não prestando, eu sendo um fracasso moral, Deus me deu acesso ao trono dele por meio do sacrifício de Jesus. A lógica da lei vai fazer com que você fique para sempre preso num exercício inútil de esforço, tentando ser alguém que você nunca vai ser. Esse alguém que você nunca vai ser é uma pessoa perfeita pelas suas próprias forças. Então, assim como você não consegue pegar o cadarço do seu tênis, puxar para cima e voar, você também não consegue se tornar santo pelos seus próprios esforços. Mas o que a gente foi chamado para viver é para viver na lógica da graça. E Paulo, quando ele vai falar isso, ele vai citar uma passagem de Deuteronômio, o que é interessante, porque eu vou ler essa passagem aqui com vocês, que é Deuteronômio 30, do 11 ao 14. Porque a passagem que Paulo fala, ele fala se referindo a Cristo e a graça, mas originalmente é uma passagem que Moisés está falando da lei. Então Moisés diz o seguinte, Deuteronômio 30, a partir do verso 11. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês, não está no céu, para que tenham de dizer, quem subirá até o céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar, para que tenham de dizer, quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos.
pois esta palavra está bem perto de você, na sua boca, no seu coração, para que vocês a cumpram. E por que Paulo pega uma passagem que obviamente está falando da lei e ele vira essa passagem de cabeça para baixo como se ela estivesse falando da graça? É muito simples. Paulo entendia o propósito para o qual a lei foi dada. Então, se a lei está próxima dos israelitas ali, ela está perto do coração, ela está perto dos lábios para ser proclamada, significa que a graça também está perto. Se você olhar a forma como ele descreve a entrega da lei, ela é entregue por meio de graça. Ele não está falando de algo que eles têm que, assim, empreender grandes esforços para conquistar, mas algo que eles estão recebendo ali como revelação da parte de Deus. O povo de Israel chegou lá, foi salvo do Egito, foi salvo da escravidão, chegou no deserto, chegou diante do monte e recebeu a lei de uma forma graciosa da parte de Deus. O problema é que eles não entenderam qual era o propósito dessa lei. O propósito dessa lei era ser um meio para ensinar eles a respeito da graça. E o meio pelo qual a lei te ensina a respeito da graça é fazendo você tentar cumprir ela. Por isso que ele fala, ela está perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. E o que aconteceria com os israelitas que tentassem de fato cumprir a lei? Eles iam tentar viver de acordo com a lei, e eles iam perceber que eles não conseguiam. E a lei, ela é um condutor para a graça de Deus. Todos aqueles que andaram com Deus, todos aqueles no Antigo Testamento que foram salvos, eles perceberam que eles não podiam ser salvos pelas suas próprias forças. Eles perceberam que eles precisavam da graça de Deus. Eles perceberam que não havia possibilidade deles cumprirem em totalidade a lei e dessa forma receberem vida. E o que aconteceu com eles? Eles precisavam confiar em Deus. Por isso, da mesma forma que a lei está próxima ao coração, está próxima aos lábios, para ser proclamada e cumprida, a graça também está próxima ao coração e próxima aos lábios, para que ela seja proclamada e cumprida. Gente, não tem como tentar seguir o caminho da lei e não dar de cara com a graça de Deus. E eu sempre dou esse exemplo aqui, mas eu falo para vocês por experiência. Eu falo por experiência por quê? Porque eu já tinha tido contato com muitos cristãos na minha vida, mas nunca tinha ouvido o Evangelho. Até que, num momento da minha vida, com 19 anos de idade, eu li o Sermão do Monte e entendi, cara, é assim que tem que fazer para ser salvo. Falei, beleza, está aqui, Jesus falando o tipo de vida que você precisa viver para não ir para o inferno. Eu falei, beleza, vou viver isso daí. Resultado, falhei amargamente. Naufraguei nas minhas tentativas de viver uma vida santa sem a graça de Deus. Qual que era o problema? Eu não tinha o Evangelho. Eu não tinha a noção de que existia graça. Por quê? Porque os crentes que eu conhecia, além de serem carnais e de me afastarem da mensagem do Evangelho, eles mesmos nem conheciam essa mensagem. O que eles tinham aprendido não era a realmente crer em Cristo. O que eles tinham aprendido era serem religiosos. O que eles tinham aprendido era em permanecer na igreja, fazer parte de alguns ministérios e viverem uma vida onde eles trocavam as suas obras pela possibilidade de serem chamados de cristãos. E dessa forma se sentir melhores do que todos os outros. Por quê? Porque eu vou na igreja. Porque eu creio em Jesus. Porque eu faço parte do Ministério de Louvor. Porque eu sou líder de jovens. E a verdade é que ninguém ali conhecia o Evangelho. E essa era a questão que eu enfrentava pelo fato de eu ser um cara que não era crente e lia a Bíblia. Eu olhava para eles e eu falava, estão precisando de ajuda tanto quanto eu.
E é por isso que eu falo para vocês que têm pais que vocês precisam pregar o evangelho para os seus filhos. Porque o destino é esse. Sem o evangelho, sem conversão genuína, sem ter o impacto da lei de Deus sobre a vida deles e, posteriormente, o entendimento a respeito da graça, o que vai acontecer com eles é que eles vão se tornar crentes religiosos que não conhecem Jesus e não conhecem o evangelho. Eles vão se tornar pessoas muito habilidosas em parecerem santas e piedosas, mas que não têm realidade no seu interior. Então, a minha experiência foi tentar cumprir a lei de Deus, sem a graça de Deus me capacitando para isso, sem a graça de Deus me garantindo que eu não precisava das minhas obras para ser aceito, mas eu precisava simplesmente confiar naquilo que Jesus realizou. E é complicado hoje porque você não consegue voltar a esse estado. Você não consegue voltar a um estado onde você não ouviu um tanto de pregação a respeito da graça de Deus. Você não consegue voltar a um estado em que você não foi bombardeado com uma série de coisas que tentam amenizar o impacto da necessidade de obediência à lei de Deus. E por isso, a gente acaba não sentindo tanto o peso da lei e, consequentemente, não sentindo tanto a magnitude da graça de Deus sobre nós. A gente se sente muito pouco perdoado. E por isso a gente tem muito pouco amor. A gente enxerga aquilo que Jesus realizou como sendo uma coisa muito pequena. Porque a gente foi treinado a ter justiça própria. A gente foi treinado a acreditar que a graça de Deus significa que Deus simplesmente não liga para o pecado. A gente parou de perceber o fato de que o preço que Deus pagou pelo pecado, pelo nosso pecado, pelo meu pecado, é um preço muito absurdo e escandaloso. O próprio Filho de Deus, o Filho eterno, aquele que é Deus conosco, ele foi morto por causa do nosso pecado. Ele foi morto por causa da nossa estupidez de querer mais as coisas criadas por Deus do que o Deus que criou todas as coisas. E pelo fato da gente não ter esse impacto da magnitude do nosso pecado e da magnitude da graça de Deus, a gente sente pouco amor por Deus. A gente sente pouco o impacto da graça. A gente fica pouco espantado com o fato de que nós pertencemos a Ele e que não fazia o menor sentido Ele nos comprar para si. Fazia o mínimo sentido. Deus estava jogando riquezas fora, do ponto de vista econômico, se você levar em consideração o preço que Ele pagou pela minha vida e pela sua vida. Eu tinha um amigo que, não sei se tinha isso aqui em Campinas e tal, em São Paulo, mas tinha uns camelôs lá no Rio que ficava vendendo uma antena que falava assim, que ele pegava todos os canais de TV paga, só você comprando aquela antena ali. Só que era um cara vendendo isso na rua, no sol do Rio de Janeiro, no meio do centro. Uma rua super agitada. Um cara que você provavelmente nunca mais vai ver na sua vida, depois que você comprar dele. E esse amigo meu comprou. E chegou em casa. Aí adivinha. Ele só dava aquele canal, aquele que faz assim, sabe? E ele ficou, cara, frustrado. Ele, poxa, cara, paguei o negócio, o cara me enganou. O que ele fez? Foi lá procurar o cara. Não achou o cara, achou outro. Vendendo também a mesma coisa. O que o inteligente fez? Comprou. Adivinha qual canal que o aparelho mostrava? Esse mesmo. Esse mesmo. Mas a gente fica
olhando para alguém que faz uma coisa desse tipo, fala assim, cara, você jogou dinheiro fora. Você comprou um negócio que é inútil. Você comprou uma coisa que obviamente não valia. Mas foi isso que Deus fez. A antena que só faz chiado é você. E a questão é que Deus comprou essa antena, olhou para a inutilidade dela e falou assim, ela é minha, ela me pertence. Então eu vou pegar todas as peças eletrônicas que eu tenho, todo o meu conhecimento sobre isso, e eu vou fazer ela funcionar. Eu vou fazer ela cumprir o propósito para o qual ela foi criada, mas que ela nunca alcançou. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Deus olha para você, Deus sabe que você não funciona. Deus sabe que você não tem capacidade. Deus sabe que você é de fato um fracasso. Que todos nós somos. Se você não consegue enxergar isso, você é um fracasso ainda maior, porque o seu coração está cheio de arrogância. Mas Deus olha para o fracasso que nós somos e Ele fala, eu vou fazer você funcionar da maneira como você foi criado para funcionar. E você vai encontrar esse propósito. E você vai olhar para mim e você vai saber que eu te comprei por um preço infinitamente mais alto do que o que você valia. E eu investi em você uma riqueza muito maior do que qualquer uma que você poderia sonhar. Mas Deus vai fazer isso, porque Ele vai ter o seu nome glorificado através da sua vida. Ele vai fazer isso, Ele vai cumprir isso. O propósito da lei é conduzir a graça de Deus. É mostrar o quanto a gente não pode, o quanto a gente não consegue. E a gente não deveria ficar frustrado com esse tipo de coisa. Tem muita gente que fica mal e frustrada porque precisa confessar os seus pecados. Cara, você deve confessar os seus pecados. E outra, você não só deve confessar os seus pecados, mas você precisa mudar a sua atitude quando você confessa esses pecados. Porque ao invés de se sentir fracassado pensando, cara, mais uma vez eu errei nisso, mais uma vez eu tenho que confessar, mais uma vez eu... Não, cara, você não é derrotado quando você cai em um pecado. Você já nasceu derrotado. Você já nasceu caído. Você já nasceu imprestável. E quando você confessa o seu pecado, aí sim você está demonstrando que o investimento que Deus fez na sua vida está de fato gerando um resultado que só Ele poderia gerar. Porque só Deus pode fazer um pecador falar mal de si mesmo. Porque o nosso pecado não tem a ver só com o fato de que nós fazemos coisas erradas, mas que nós somos tão orgulhosos que nós não queremos admitir aquilo de errado que nós fazemos. Toda vez que você se levanta para confessar os seus pecados, você está demonstrando que a graça de Deus está operando no seu coração de duas formas. Uma delas é quebrando o seu orgulho e fazendo você admitir que você é fraco, sim, que você é pecador, sim, e que você precisa da graça de Deus para ser transformado. E outra coisa é, toda vez que você confessa os seus pecados, você exalta a obra de Cristo dizendo, eu sei que só aquilo que Jesus fez pode me trazer perdão, pode me trazer purificação, pode fazer com que a minha consciência não fique pesada. Porque ao invés de andar por aí com uma consciência pesada pelo meu pecado, eu posso andar por aí com uma consciência que foi purificada pelo sangue de Jesus. Toda vez que você confessa seu pecado, você está proclamando isso. Você está proclamando, eu sei que eu não presto. Eu sei que eu sou muito ruim. Mas isso só demonstra o quanto Deus é bom. E Deus é tão bom que Ele consegue purificar não só a minha consciência, mas também Ele consegue transformar a minha vida. O propósito da lei é conduzir a graça.
O problema é que a gente pega a lei de Deus, a gente pega a pressão que nós sentimos para fazer aquilo que é certo, e ao invés de nós deixarmos essa pressão nos conduzir para a graça de Deus, chegar aos pés da cruz e falar: Deus, eu não tenho nada para fazer que consiga me livrar desse peso. Eu só consigo confiar em você. Não, a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente deixa essa pressão da lei de Deus nos conduzir a tentar buscar um outro método, uma outra experiência, um novo conhecimento, porque agora, cara, eu não estava conseguindo, mas agora eu vou ler esse livro aqui que saiu. E esse livro que saiu vai resolver todos os meus problemas com o pecado. Não. Cara, eu não estava conseguindo até agora. Mas agora, se eu tiver essa experiência com Deus, se eu ver o anjo que vem pulando uma perna só, eu vou ser liberto do meu pecado. Se eu for na conferência de não sei que lá das quantas, eu vou ter uma experiência com Deus que vai fazer com que eu saia de lá santo, flutuando, X-Men glorificado. Eu só preciso... Não, agora eu descobri, gente, um método para você viver a vida cristã e aí você não peca mais, cara. E a gente fica atrás desse tipo de coisa. A gente fala assim: não, cara. Não, o que eu descobri é que eu preciso de teologia. Cara, teologia não vai fazer você santo. Não, o que eu preciso é de mais tempo de oração. Mais tempo de oração não vai fazer você santo. Não, o que eu preciso é jejuar mais. Você pode jejuar até você sumir. Não vai fazer você mais santo. Não, o que eu preciso, cara, na verdade, é ir para tal lugar, porque lá está acontecendo um negócio de Deus. Sim, está acontecendo um negócio de Deus no meio de um monte de pecador. Aquilo ali não vai fazer você mais santo. O seu problema não é de rotina, o seu problema não é prático, o seu problema não é geográfico, o seu problema não é nenhum desses. O seu problema é que você é um pecador. E para o seu problema só tem uma solução. E a solução é Jesus. Só Ele. Oração não cumpre esse papel. Jejum não cumpre esse papel. Vida comunitária não cumpre esse papel. Nada pode fazer aquilo que só Jesus pode fazer na sua vida. E você sabe como que Jesus pode fazer isso? Através de você confiar nele. Mas confiar nele significa parar de confiar em você. Você precisa parar de confiar em você mesmo. Confiar é você desistir. Confiar é chegar à conclusão de que você fracassou, é declarar falência, é levantar a bandeirinha branca, é dizer: eu não consigo. E como que você vai confiar? Bom, você vai fazer aquilo que Paulo nos orienta a fazer aqui nessa passagem. Ele fala que todo aquele, sem distinção, não importa quem você é, de onde você veio, qual é o seu histórico de vida, quais as experiências que você já teve, não importa nada disso. Sem distinção, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. E o que é invocar o nome do Senhor? É alguma fórmula nova que eu preciso falar, as palavras certas. E quando eu falar as palavras certas, eu vou receber um raio de glória que vai me transformar. Não. Invocar o nome do Senhor significa que o indivíduo chegou num momento em que ele está se afogando e ele não sabe nadar, e ele não tem onde se agarrar, e ele grita pela única pessoa que ele sabe que tem condições de salvar ele. Isso é invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é confiar nele. Invocar o nome do Senhor é saber que você precisa dele. Invocar o nome do Senhor não precisa ser um grito, não precisa ser uma oração longa, não precisa de nada disso, gente. Invocar o nome do Senhor é simplesmente, no seu coração, você reconhecer: Deus, eu não consigo fazer isso aqui. Eu não consigo lidar com essa situação,
eu não consigo mudar isso em mim, eu não consigo dar esse passo, eu não consigo fazer nada. Mas você consegue me tirar disso, você consegue. Por quê? Porque você morreu e ressuscitou, Jesus. Você derramou seu sangue para que os meus pecados fossem perdoados. Então, eu posso chegar aqui diante de você sem nenhum tipo de constrangimento. Porque eu chego aqui para te pedir ajuda, baseado no fato de que você derramou seu sangue por mim. E existe um caminho pavimentado pelo sangue de Jesus que nós podemos percorrer para chegar diante do trono da graça. É o trono da graça. É o trono da graça, não é o trono da lei. Não é o trono da recompensa pelo seu esforço, não é o trono da recompensa pela muita oração, não é o trono da recompensa pelo muito jejum, não é o trono da recompensa por ler muita teologia, não é o trono da recompensa por adotar determinado método, não. É o trono da graça. Significa que é o trono onde você recebe aquilo que você não trabalhou para receber, que você não merecia receber, que você não tinha possibilidade de conquistar. Mas Ele conquistou para você. Ele conquistou para você. E por isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é só ser salvo no sentido que você foi salvo quando você aceitou Jesus ou foi batizado. Não, é ser salvo no sentido de que Deus resgata você, seja do buraco que for. Simplesmente se você confiar nele. Simplesmente dizendo para ele: Senhor, me tira disso, me tira desse buraco de acusação que eu estou, o tempo todo me sentindo constrangido, me sentindo mal de chegar perto do Senhor, porque tem tanta coisa errada que eu fiz. Cara, Deus não está ligando para isso. Deus, Ele não quer suas obras para poder te retribuir com alguma coisa. Ele não precisa das suas obras. Deus não vem te pedindo obras. Deus te concede obras pela graça. Porque todo o crédito de Jesus foi depositado na sua conta. Porque todo o acesso que Jesus tem, você recebeu no nome dEle, por causa da cruz. Então agora Deus chama você para se aproximar, para subir essa colina e chegar no lugar onde tem um homem pendurado no madeiro, sangrando, nu. E quando você olhar para ele, você pode saber, ele levou sobre si as minhas dores. Ele teve todos os meus pecados punidos nele. E agora, ao olhar para a cruz, o fardo pesado que tem me impedido, o fardo pesado que tem me oprimido, ele é simplesmente cortado e cai aos pés da cruz. Você pode confiar nele. Você pode confiar nele.